Vamos começar então? Vamos lá. Já tem as tarefas, né? Então é a Seara primeiro, né? Certo. A lição de hoje é a 53, a Escola do Coração. Reunião pública de 25 de setembro de 1960, questão 341 do Livro dos Médiuns. O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa, a afeição inspira, o dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade propõe, a cooperação resolve, o desafio provoca, a bondade auxilia, a ingratidão espanca, o perdão balsamiza, a doença corrige, o cuidado preserva, o egoísmo aprisiona, a renúncia liberta, a ilusão ensombra, a dor ilumina, a exigência destrói, a humildade refunde, a luta renova, a experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas nas universidades da Terra, mas a família é a escola do coração, erguendo seres amados à condição de professores do espírito. E somente nela conseguimos compreender que as diversas posições afetivas que adotamos na esfera convencional são apenas caminhos para a verdadeira fraternidade que nos irmana a todos, no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Fiz umas anotações aqui, eu não sou muito boa de falar assim. A leitura de hoje nos traz uma reflexão muito importante sobre o papel da família na nossa evolução. É necessário fazermos essa reflexão, pois muitas vezes nos esquecemos de que nossa verdadeira renovação de atitudes começa dentro do lar. É no lar que experimentamos um turbilhão de sentimentos e emoções, e é lá que normalmente teremos nossa maior evolução. Exemplos não faltam, pois é muito comum acharmos que nossa forma de resolver determinado problema ou enfrentar determinada situação é muito melhor. Quantas vezes nos achamos no direito de fazer críticas, reclamações e dar sugestões de como lidar melhor com determinados problemas, numa tentativa de mudar os que convivem conosco? Graças ao estudo da doutrina espírita, passamos a ter um olhar diferente sobre os outros e sobre nós mesmos. Entendemos que somos todos aprendizes, trilhando o caminho da evolução. A experiência familiar é uma troca, onde todos aprendem juntos. Ninguém é melhor do que ninguém, apenas estamos vivenciando experiências de formas diferentes, porque somos únicos e cada um tem seu tempo para conhecer-se, amadurecer os seus sentimentos e evoluindo moralmente. Sabendo disso, fica muito mais fácil entendermos que não devemos tentar mudar os outros. O que podemos fazer em benefício deles é acolher quando estão necessitados, é não julgar suas atitudes, é tentar auxiliar da melhor forma, sempre com amor e atenção, sem cobrar nada em troca. Só através dessa renovação de atitudes em relação aos que nos cercam, estaremos dando bons exemplos, nos melhorando e criando um ambiente favorável para que eles também passem a ter atitudes melhores. Nossos exemplos falam mais do que qualquer cobrança ou crítica. Olhando uma antiga agenda, encontrei uma frase de André Luiz, mas numa citação do livro. Muito difícil amparar a multidão quando não se aprende a ser útil na própria casa. Acho que ela resume bem o tema de hoje. Se queremos nos tornar tarefeiros, auxiliando dentro da casa espírita a tantos necessitados, que olhemos primeiro para o nosso lar, analisando nossas atitudes e iniciando desde já as melhorias necessárias. Gente, desculpa, eu estou com muita tosse. Tudo bem?
Mais alguém quer comentar? Não? Não sei se eu falei demais, desculpa. Ainda apenas a indicação, né, de que, de fato, a família é uma escola, todos aprendemos na família. E vejam, como acontece com a gente, quando você busca um curso, você busca aquele mais adequado às suas necessidades. A família é a mesma coisa. Quando viemos, a gente buscou aquela que é adequada às nossas necessidades de progresso, de evolução, né? Por isso vimos, e é o Espírito Nenê que fala que não, ela fala tudo certo. De fato, está tudo certo na nossa vida, por mais que a gente às vezes pense que não, que estamos no lugar errado, que estamos com as pessoas erradas, não estamos. A gente tem que, da mesma forma que a gente faz na escola, procurando aproveitar bastante, né, o tempo que a gente está dentro da escola, a gente tem que fazer a mesma coisa dentro de casa, que é algo que a gente normalmente não faz, é uma consciência que a gente não tem, né? Mas é necessário aproveitar todos os instantes em família para o nosso bem, para trabalhar os nossos sentimentos, né? Tudo bem? A prece? Vamos fechar nossos olhos, procurar centrar nossos pensamentos. Vamos levar o pensamento ao Mestre Jesus e a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos hoje. E vamos pedir aos bons amigos espirituais que eles intuam nossos professores, para que possamos sanar nossas dúvidas e levar nosso ensinamento para o dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. O Evangelho tem. Bom, o Evangelho de hoje começa o capítulo 17, Sede Perfeitos. E especificamente hoje vamos falar dos itens 1 e 2. Eu vou ler então um trecho que se transcreve aqui. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os nossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também o nosso Pai Celestial é perfeito. Bom, aqui, este evangelho, ele trata especificamente esses dois itens, ele aborda exatamente os caracteres da perfeição, que, segundo aborda, né, o texto e os seus esclarecimentos, no nosso caso, uma perfeição relativa em função do grau de evolução em que nos encontramos, né? E ele traz especificamente 3 itens como instrução para este momento, né? O amar os inimigos, o fazer o bem e orar pelos que nos perseguem. E isso se traduz, né, quando a gente fala do amar os inimigos, né? Não amar só quem está próximo, né? Até a Seara hoje introduziu bem isso, né? Falou do nosso núcleo. Mas a verdadeira perfeição, a gente, né, o núcleo, a gente começa por ele, né, aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos e com essas questões, mas a verdadeira perfeição está em se expandir além do núcleo em que a gente se encontra, né, que é exatamente a tradução do inimigos, entre aspas, né, aquilo que não está próximo a nós, né, com quem a gente não tem a maior afinidade. E isso se traduz em tratar com bondade, ser indulgente para com as fraquezas alheias, perdoar, tratar com respeito, exercer essas virtudes, né? E que o que ele aborda também é que essas virtudes, né, essas virtudes, essas ações, elas se aproximam do caminho da
doação são ações que estão realmente se encaminhando para você caminhar em direção à caridade e um processo evolutivo. Então, é tomar por base a lei de justiça, amor e caridade, usando para isso interrogar a própria consciência sempre, né? Se fez o seu melhor, se fez todo o bem que podia, se ficou alguma ação mal resolvida, fazer esse autoexame da consciência, né? Que essa atitude, principalmente no dia de hoje, que é uma coisa que está tão difícil da gente ver, né? Que é o amar os nossos inimigos, eu acho que uma coisa que traduz bem, que ele cita, né? Que é citado aqui no texto, é ver irmãos entre todos os homens, sem diferença de raças, de crenças, né? Então é isso, a gente começa com o convívio dentro de casa, mas isso vai muito além à medida que a gente aprende a olhar para toda a nossa volta com respeito, com bondade, com indulgência, né? E olhar tudo isso de uma forma melhor. Esse é o máximo que a gente consegue no plano em que a gente se encontra, né? O caminho dos seres perfeitos, até como está no livro dos Espíritos, né? As diferentes escalas espirituais, né? No nosso momento, se a gente conseguir avançar nisso, a gente já vai ter feito bastante coisa. Esse é o entendimento que deu para ter aí. Quem quiser complementar. Tem mais que complementar? Essa questão de amar os inimigos no livro Paulo Estevão, né? Logo depois que Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, primeira vez que ele vai na sinagoga tentar falar os doutores da lei sobre Jesus, ele entra exatamente nesse conflito, né? Ele começa a ser criticado, chamado de louco, ele fala, puxa vida, até ontem eu era perseguidor, e se eu não tivesse encontrado Jesus, talvez eu agisse como ele, né? Então ele consegue, nesse momento, deixar o orgulho de lado, né? É bem bacana. Como foi falado, e é interessante porque, de fato, se liga muito a SEARA. Sim. Porque a família é um núcleo que, inicialmente, ele pode ser pequeno, mas conforme vamos crescendo espiritualmente falando, ele vai se ampliando. E a gente passa, de fato, a ver, né, irmãos em todo mundo. E é interessante que isso encaixa com a nossa aula também, porque a gente vai ver com que carinho a equipe espiritual trata aqueles que chamamos de obsessores. E às vezes encaramos como um espírito mau, eles tratam com um carinho fraterno mesmo, irmão. Né? Então, essa questão que Jesus, né, nos fala, sede logo perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, é da parte dele um incentivo, né? Mostrando que a gente pode ser perfeito. Né? Porque ele está dizendo, seja logo, quer dizer, você pode atingir, você pode alcançar, né? Como você bem lembrou, a perfeição que é possível aqui. Porque, como é falado no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, aos Espíritos se a gente pode percorrer todo o caminho de evolução espiritual sobre a Terra. Ele fala que não, porque aquilo que a gente julga como sendo o homem mais inteligente da Terra ainda está muito longe da perfeição. Né? Mas é um incentivo de Jesus, se apresse, né? Busque logo esses valores para ser melhor. E um detalhe que a gente sabe muito bem, né? Ninguém vai exatamente chegar na perfeição de Deus. A gente vai ter a perfeição possível, mas Deus é Deus. Né? Ele é o Criador e nós somos a criatura. Tudo bem? Ok. Alguma questão, gente? Sobre a nossa aula, vocês percebem que é bem mais gostoso assim, né? Porque essa interação, né, é bem mais fácil falar, né? Bom, eu acho que é mais fácil falar, não é? Tirando a questão da máscara. A máscara é ruim. A máscara. Eu tô com tosse mesmo, mas é alérgica, não é fofinha. Quer que ligue? Não, eu não sei. Então, eu tô com tosse, mas é alérgico, não é Covid.
com a máscara eu me sinto um pouco sufocada, mas aquela falta de ar toda é o que eu estou falando com vocês ao vivo aqui. Quando eu leio de casa, eu leio um pouco melhor, né? Gente, desculpa. Além da máscara deixar a gente um pouco mais assim, né, cansado, né? O óculos é terrível. Só que se eu tirar o óculos, eu não enxergo. Então vai ser legal quando todo mundo puder vir também, né? Essa semana eu até fiz um regiminho para fazer. E nem todo mundo compareceu, mas. Vamos lá. Você continua na dieta da semana que vem. Da semana que vem. Essa dieta é complicada. Bom, hoje a gente vai tratar do tema né, sobre. Eu vou fazer a projeção aqui. Obsessão, né? E a aula ela é bastante carregada de informações. Então, hoje, até pelo fato de que muitos não puderam ainda estar presentes hoje, a gente vai deixar aquele início que eu disse que vamos fazer de exercício de concentração, de harmonização do ambiente, para quando tiver mais gente, tá? E hoje, de fato, a gente vai ocupar o tempo falando sobre o tema, que é um tema que desperta não somente interesse de todo mundo, né, mas dúvidas também, né? Vamos lá. Como que fazemos? Foi. Tenha fé. Mas onde está o ponteirinho lá? Vai aparecer? Ali no computador. Mas lá não aparece? Aparece. Eu lá, cara, leva ele todo pro lado de lá que ele vai vir. Aqui, se eu clicar, ele vai aparecer. Ele vai. Ok. Então, gente, a obsessão, ela é a ação persistente de um espírito mal, né? A ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Essa é a definição que Kardec nos dá. Daqui, observamos, portanto, que será caracterizada como obsessão ação persistente. Aquela situação que pode até nos fazer mal, de um espírito se aproximar, nos envolver, mas em seguida se afastar, isso não é obsessão. É um envolvimento espiritual, mas não obsessão, porque não é persistente. Tá? E a questão do espírito mal, que eu também sublinhei ali, é porque necessariamente, embora tenha constado mal, vamos entender o mal como um espírito inferiorizado, um espírito necessitado, ignorante, talvez equivocado. Mas porque a maldade a gente sabe que é um estado provisório, extremamente provisório nosso, né? Tá? Então a obsessão é sempre essa ação persistente, é aquela situação que é difícil de ser corrigida, em alguns casos, né? Numa outra definição também trazida, né, por Kardec, ele fala que a obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E dependendo do tipo de obsessão, esse domínio é bastante intenso, tá? Como veremos hoje. E essa indicação do Emmanuel, né? Eu procuro ver o ponteirinho lá e eu não consigo ver. Essa indicação do Emmanuel, que ele fala no Pensamento e Vida, sobre obsessão, isso. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer esse painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Observem que a obsessão, ela tem um início e vai se intensificando, né? Se você, dependendo isso do seu proceder, dependendo da situação, ela vai apertando e tornando-se cada vez mais grave, né? Como ele menciona no final aqui. Tudo bem aqui? Já? Allan Kardec sintetiza as causas da obsessão, dizendo que ela pode referir-se, né, a uma vingança, que é aquela situação, né, em que é exercida por um espírito que foi lesado nessa existência ou em vidas passadas. Portanto,
A questão pode vir de outras vidas, e aí normalmente ela é mais intensa, e a questão pode vir dessa mesma vida. Porque às vezes eu penso que, né, consigo tirar alguém do meu caminho simplesmente matando essa pessoa, eu posso agravar a minha situação porque eu libero ele dos limites da matéria, dando a ele mais força, né? Porque é fácil eu agir com alguém que estou enxergando, mas e quem não estou enxergando? É mais difícil, né? Então, essa vingança, ela sempre, evidentemente, é fruto de um ato errado nosso, né? E esse espírito passa a nos perseguir. Essa questão do perseguir é interessante, porque muitos espíritos agem por impulso. E normalmente no trabalho mediúnico você percebe, é aquele que ele nem olha do lado, ele está cego às demais coisas, ele quer só se vingar daquele, né? E a gente tem os estrategistas, que são aqueles que de forma bem premeditada, ele aguarda um momento para dar o golpe, né? A obsessão também pode refletir, né? Simples desejo de fazer o mal. Ainda temos em nosso meio, né, muitas pessoas que fazem o mal porque querem fazer mal, né? E o mundo espiritual é reflexo do mundo físico. Então a gente tem esses espíritos ao nosso redor que sentem prazer em atormentar as pessoas imprevidentes que não conseguem opor à resistência da prática do bem e da confiança em Deus. Percebam, portanto, nós temos remédio, a gente tem como se defender deles, mas se a gente escancar as portas, não somente da nossa casa, como da nossa vida mais íntima, a gente dá acesso a esses espíritos, que aqui necessariamente não tem uma vinculação intensa com a gente. Ele vai construir essa vinculação hoje, dependendo da nossa invigilância. Tá? Isso é bem o caso de muitos espíritos que nos vê passando todo feliz e pensa, está feliz? Vamos ver se ele mantém essa felicidade e eu indo atrás. Tem espírito que faz isso. É o prazer de fazer o mal, né? De ver o outro sofrendo. Porque muitos que estão no sofrimento, eles têm ciúmes de ver o outro está feliz. Né? Ciúme, inveja, né? Exatamente. E às vezes acho que até quando a gente está triste também, não vem, às vezes assim, você está chorando, aí fala, não, eu vou parar de chorar, mas de repente vem uma vontade muito grande de ficar mal. Também pode ser, não pode? Tipo, então, não, eu não quero ficar bem, eu quero chorar mesmo, eu quero ficar mal. Percebe que toda situação da nossa vida pode atrair companhias espirituais. E o simples fato de atraí-la não retrata inicialmente uma obsessão. Pode passar a vir a ser. Né? Porque de repente ele está aí do seu lado, te vê triste, ele está do seu lado, e às vezes essa tristeza é dele. Entendi. Você, como médium, está simplesmente sentindo aquela angústia que não é sua. Entendi. Mas a partir do momento que você sente a angústia, ele se sente melhor. Aí ele fala, opa, eu me senti bem aqui, é aqui mesmo que eu vou ficar. Entendi. Daí só se torna uma obsessão. Tá, perfeito. Tá? Também a obsessão pode ser baseada no ódio e inveja do bem, que é mais ou menos o item 2, né, mas um pouco diferente. Aqui quase sempre não existem vínculos do passado entre o obsessor e o obsediado. É inveja, né? O ódio dele, e pode construir esses vínculos daqui para a frente. E também a questão da fraqueza moral de certos indivíduos. Certas pessoas se deixam envolver pelo prazer físico desvairado, né? Porque o prazer físico não é impedido para todos nós, mas o abuso né? É proporcionado pelo apego excessivo aos bens materiais de toda a ordem. Então, sempre que você demonstra tendência para o erro, para o abuso, para o vício, sempre vai ter algum espírito, alguma companhia espiritual que vai falar, eu também quero isso. E daí vai ficar do nosso lado e vai passar a nos acompanhar. E aí que é complicado, né? Porque se você sozinho, eu quero, mas nem tanto. Vem 2, 3, somam a esse querer, e daí você, eu quero muito, percebe?
Então, eles acabam te fazendo se ativar ao vício, né? Eu lembro no livro Libertação, do André Luiz, que ele adentra um apartamento no Rio de Janeiro, que é da família dos Nogueiras, ele fala, e ele encontra lá 2 espíritos. O dono da casa ainda não estava, não tinha chegado do trabalho. Esses 2 espíritos estavam lá conversando como se eles não enxergavam o André Luiz e o mentor espiritual, que eu não lembro quem era o orientador. Eles não enxergavam porque a faixa de vibração era diferente, né? Então, para eles não conseguiam perceber. Então, o André Luiz percebeu quando o dono da casa chegou, esses 2 foram em cima deles, né? O dono já se dispunha a pegar um jornal e sentar para ler, para descansar um pouco. Veio um deles, bateu na costa e falou: meu amigo, eu quero beber. Daí ele assimilou a ideia, foi até o bar, né, ali dentro da casa dele, o barzinho lá, no local que ele guardava as bebidas, tomou um copo lá, até, né, aliviou assim, e do mesmo jeito que ele fez, saciando assim naquela coisa de, né, do prazer, o espírito repetiu do lado, porque ligado, ele sente a mesma sensação. Daí aquele ali ficou sossegado. Ele foi, pegou o jornal de novo, ia sentar na poltrona, daí veio o outro: espera, eu também quero. Daí surgiu a ideia: por que não toma mais um? Daí ele voltou lá e tomou outro copo. Percebem que a gente é levado às vezes. E é por isso que os espíritos falam, né? Allan Kardec pergunta para os espíritos se eles interferem na vida dos homens. E eles respondem: a gente interfere tanto que a gente pode dizer que, na verdade, é a gente que dirige o homem, né? Porque, de fato, interfere bastante. Tudo bem por enquanto aqui? Como ocorre a obsessão, né? Ela é uma associação ela pode ser, né? Esses são grupos principais, né? Pode ter mais coisas, mas normalmente a obsessão ela pode ser uma associação de forças para a prática do mal, que é a sintonização, né? Aí você tem um espírito que deseja fazer o mal e você tem um encarnado que deseja fazer o mal também. Aí tem a sintonia entre eles. E o que acontece nesse caso? O espírito se utiliza do encarnado como um instrumento, como uma ferramenta. E isso eu já vi bastante em trabalho mediúnico. O espírito chega e fala: parem de fazer o que vocês estão fazendo, vocês não vão tirar ele de mim, né? E ele não quer perder, porque é o instrumento dele, é aquele que ele usa para poder agir no mundo material. A gente vê muito isso acontecer, uma coisa que é bastante recorrente na nossa sociedade, que é o vício das drogas. Existem enormes falanges espirituais que envolvem irmãos aí em vigilância. E reiniciar. É a obsessão. Aula prática. É aula prática. Aposto que alguém estava pensando nisso, por isso que aconteceu. Falou: vamos interromper ele. Então, né? Então, nesse primeiro caso, é assim que acontecem as guerras. Né? Nas guerras, nos crimes, a gente tem sempre espíritos secundando a ação dos homens. Essas guerras, como tivemos tantas aí, né? Imaginem o grupo que está junto desses que decidem pela guerra. Né? Então, é uma sintonização para o mal. Né? A gente tem parcerias de almas amalgamadas, unidas, né? Bem unidas,
E daí partem variadas simbioses ou parasitoses mentais. Simbiose é aquele estado mesmo de um se alimenta do outro, eles estão ligados, energeticamente falando, né? E normalmente essas parcerias de almas amalgamadas, o que significa? Eles têm vínculos no passado, né? São aqueles espíritos que, vínculos afetivos mesmo, assim, existe amor entre eles às vezes, num estado hoje talvez torturado, mas são, né, às vezes almas afins até. Só que um avança mais, o outro fica para trás. Um exemplo disso, no livro Estudando a Mediunidade, tem um capítulo que tem era um casal, né, que o marido acabou desencarnando bem mais cedo, foi para o mundo espiritual, só que ele não tinha ainda um preparo devido e acabou se perdendo. A mulher dele era uma médium bastante trabalhadora de uma casa espírita no Rio de Janeiro. O marido dela, ela era Celina. O marido dela desencarnou, no primeiro momento tentou obsediá-la, né? Tentou fazer exatamente a parasitose aqui, porque muitos espíritos, né, sofrendo no mundo espiritual, eles querem estar perto daqueles dos quais ele pode retirar o alimento, o equilíbrio, né? Então ele vai para perto daqueles que têm vínculo afetivo com eles. Ele tentou obsediar a mulher dele, mas como a mulher dele era muito equilibrada, afastou ele, né? E daí ele andou por muito tempo, né, no mundo espiritual, perdido, aí até que ele foi socorrido e passou a ajudar na mesma casa espírita como espírito, mas mesmo assim, ela estava num degrau evolutivo maior do que ele, né? Mas então, em muitos casos, acontece isso. Esse que desencarnou passa a acompanhar o que está encarnado, né? Se alimentando da energia deles, né? E ação maléfica de um ser sobre o outro por motivo torpe. Tem muito, viu? Né? Às vezes por motivo mais banal, como eu disse, né? A gente falou por nos ver felizes, por ver que a gente está bem, e eles acabam nos acompanhando. A obsessão apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A gente vai ver. E como eu disse, tem coisa que é bem simples e tem coisa que é muito complexa. Tem coisa que você resolve indo numa assistência na casa espírita e tem coisa que leva várias existências físicas para encontrar a solução, né? Ô Paulo, se você vê que eu estou o horário, você dá uma confirmada aí. Tipos de obsessão, né? Isso está na obra do Allan Kardec, né? Ele fala, se vocês buscarem no livro dos médiuns, é o capítulo 23 que trata desse tema. A obsessão simples é aquela situação, algo não está bem. Sabe, quando você percebe que tem alguma coisa que não está no seu lugar, né? A obsessão simples, normalmente, ela é assim chamada porque ela não é complexa. Ela não tem vínculos fortalecidos do passado, sejam esses vínculos de afetividade ou de ódio, né? Que na essência é uma afetividade torturada, distorcida, né? Eu costumo dizer que a obsessão simples é o que a gente chama de encosto, né? Às vezes a pessoa fala, eu estou com encosto, né? Isso é uma obsessão simples. E às vezes a gente consegue sair na rua, andando por aí, você consegue uma outra companhia. Normalmente a gente vem na casa espírita, vem depois do trabalho, depois do dia, você traz um ou dois. Isso é normal, a gente traz mesmo, né? Leva até para casa. E às vezes leva para casa. Mas por aí que você vê, quando é uma obsessão simples, normalmente você entra, ele entra junto, você sai e ele fica. Agora, quando é uma obsessão mais complexa, o tal lá, o obsessor, ele já é mais esperto.
Ele não entra. Ele fica esperando lá na porta. Né? Você entra, daí na hora que você sai, ele te pega de novo e daí você vai embora. Então, a fascinação, aí você tem a fascinação e a subjugação. Os dois tipos são tipos complexos. E são dois tipos que a gente vai explicar a diferença, né? Mas que às vezes é bem complicado de você resolver. No caso da fascinação, como eu coloquei ali, ela indica uma paralisação do raciocínio, e é exatamente isso que acontece. A pessoa fascinada, ela não consegue raciocinar de forma lógica. A fascinação, ela começa muito sutil, né? Um ponto assim que você não percebe. Os médiums são muito sujeitos a ela, por isso a gente tem que ter o conhecimento para poder se defender. E como ele acontece? Normalmente o espírito vem e o médium percebe, né? Então é um espírito que se apresenta como alguém que está ajudando o médium do trabalho. Né? Não, eu sou seu protetor espiritual. Eu sou seu mentor. E daí ele vem e vai pouco a pouco construindo a fascinação. Ele chega, hoje você trabalhou bem. Né? Percebe que ele começa a se insinuar. E percebam, a obsessão nesses casos, mas nesse caso de fascinação, ela sempre depende do nosso próprio, das nossas tendências ainda inferiorizadas, o orgulho, por exemplo, né? Então ele se apega ao nosso orgulho, porque a gente se infla, né? Se inflama, nossa, inflama, você tá, né? A gente fica sentindo o todo, porque elogiar, a gente está falando de elogio essa semana. Então, o elogio, às vezes, realmente, como falam, massageia o ego da gente, né? E pouco a pouco, então, ele vai construindo aquela situação de confiança, aquela relação de confiança. Só que esse que é o problema, é um espírito inferiorizado. Os fluidos dele são fluidos deletérios. No momento que você vai dando guarida para a influência dele, ele vai te envolvendo, ele acaba te envolvendo de uma forma que você já não consegue raciocinar fora do que ele está falando. Então, se ele fala, às vezes eles falam as bobagens, besteira, não tem nada a ver, qualquer pessoa olha e fala, isso aqui é besteira, e a pessoa aceita como verdade. Né? E por isso que o primeiro grande sinal de alerta da fascinação é quando o espírito chega para o médium e fala, olha, esse grupo aqui não está bom para você não, viu? Sai daqui. Né? Vamos embora daqui porque eles não estão à altura. Né? Estão querendo te prejudicar, sai daqui. Ou uma outra coisa que demonstra também a influência espiritual ruim no nosso caminho, de nós aqui que estamos numa casa espírita. Alimentar, é uma palavrinha super pequena, mas faz um estrago danado. Melindre, sabe? Por causa do tal do melindre, trabalhadores excelentes deixam de trabalhar. Eles vão embora, abandonam, né? E o que é o melindre? É o sinal de que, primeiro, a gente tem a ferida aberta do orgulho, né? E tem aqueles aqui falando na nossa cabeça, olha, sai daqui, esse lugar não te merece, não, procura outro. Né? Então, o primeiro grande característico da fascinação é esse, o médium se afasta de todo aquele que pode ajudá-lo. Todo aquele que pode chegar para ele, esclarecer, falar, olha, está errado isso daí, não está certo, tem alguma coisa errada. Tá? Então, a fascinação, percebam que ela é complicada porque ela não é nada brusco, ela vai se construindo no tempo. Então, quando você percebe, você já está envolvido, você não enxerga mais nada. E veremos que o grande problema da obsessão é o próprio obsediado, porque a cura depende dele. Né? E se ele não quer se curar, fica mais difícil. Né? Mas você está falando isso, eu estou assim, remetendo
Há situações muito práticas do dia a dia, principalmente no mundo corporativo. Com certeza. Entendeu? Porque a gente está falando da casa espírita, mas não é só aqui que a coisa acontece. Né? Assim, principalmente nas relações de trabalho, né? Qualquer que seja o ambiente, no mundo corporativo isso é pior ainda, existe toda a preparação para você criar essa fascinação e ter sabe, esse pensamento constante nisso, naquilo e etc. Esse direcionamento, isso pode, isso não pode, sabe? Os núcleos, os nichos que você... Então, assim, ali existe uma relação de obsessão por fascinação muito grande nas relações de trabalho, assim. E alguns desses ambientes são tão ruins. Exatamente. Que os trabalhadores ficam doentes. Exatamente. Eles começam a ficar, todo mundo começa a ficar doente, né? Demonstrando que o ambiente laboral está péssimo. Isso. Né? E, de fato, o que precisaria ali, uma coisa que nunca vão fazer, né? Era mais pessoas fazerem oração. Né? O grande mal da nossa vida, né, profissional, corporativa, enfim, é que ainda vigora a lei do mais forte. Né? Um quer passar a perna no outro para ficar no lugar dele. E esse é o grande problema. Obsessão da fascinação. Né? Vai sendo. Eu frequentei uma outra casa espírita e os trabalhadores, agora a gente estudando isso, eu vejo que o que ele teve foi fascinação, porque ele tinha uma tarefa, ele tinha um grupo de estudantes que eram tarefeiros e ele era responsável. E ele começou com algumas atividades que a casa não achou conveniente. E aí chamaram ele para conversar, tudo, ele não aceitou a argumentação. Aí ele saiu da casa e ele convidou todos nós que éramos tarefeiros, estudantes ainda, né, para acompanhá-lo, para continuar esse trabalho que ele fazia lá, na casa espírita, na casa dele. Então, você percebe como é complicado isso? E aí, assim, cada um tinha que dar o seu parecer, se queria ir, se não queria ir, né? E no meu caso, eu falei que não, primeiro que eu era estudante ainda, que eu não tinha domínio nenhum para poder fazer alguma coisa fora da casa espírita, sendo que a gente estava aprendendo e era totalmente o oposto daquilo que eu estava falando, e que eu preferia continuar fazendo o que eu estava fazendo lá. Mas ele saiu de fato e realmente ele era uma pessoa muito querida há muitos anos, ele era trabalhador da casa. E ficou assim totalmente como se todos fossem contra ele, porque ele estava fazendo um trabalho que estava sendo muito evidenciado e que o pessoal estava com ciúmes e tudo isso que eu falei. Né? Exatamente. Tudo isso que eu falei. Então a gente vê muito disso e para nós que somos candidatos, muitos já estão trabalhando, mas candidatos a trabalhar na casa espírita, você tem que estar muito bem preparado. Então, gente, corram desse sentimento, sabe, de se ver contrariado e explodir, né? Porque, principalmente na casa espírita, porque o ambiente é diferente. A gente tem que aprender uma coisa que o Evangelho quer nos ensinar, né? A gente acaba não prestando atenção. Para mim é muito forte uma frase que passa desapercebida da maioria das pessoas no Evangelho de Jesus, né? Quando Jesus começou a vida, né, o ensino público dele, João Batista já tinha alguns discípulos que ajudavam ele a batizar com água. E daí Jesus veio, apareceu e começou a juntar os seus discípulos. E daí tem uma passagem no Evangelho de João, em que os discípulos de João Batista vão até ele e falam: mestre, aquele homem, né, que o Senhor falou que era Jesus, ele está juntando mais discípulos do que o Senhor. E ele está batizando também, né? E eles foram falar isso pensando, ele vai tomar alguma providência, né, para defender o lado dele, né?
E daí ele fala essa frase que é algo que tem que falar muito forte para nós, que é necessário que eu diminua e que Jesus cresça. Em todo o trabalho espiritual que a gente se dispõe a fazer, eu tenho que diminuir para Jesus crescer. Porque se for o contrário, dá errado. Se eu quiser aparecer antes de Jesus, eu estou querendo a honra que é dele. Eu estou querendo os frutos do trabalho que é dele. Né? Então percebe que não dá certo. É o orgulho em ação que quer valorizar o que eu sou. Né? Vide tudo que a Joana de Ângelo fala sobre ego. Né? Então, eu estou querendo valorizar, né, a mim mesmo, e é o contrário, tem que valorizar e fazer com amor, em nome de Jesus. Né? Tudo bem, gente? Vamos prosseguir aqui? Só lembrar o pessoal de casa que quiser interagir. Ah, sim. O pessoal que está quietinho aí, podem fazer pergunta também, conversar, fiquem à vontade, já. Pode deixar, obrigada. Tá? Se a gente não quiser ouvir, a gente tira o som. Bom, vamos lá. A obsessão, então, né, ele apresenta caracteres diferentes que vão desde a simples influência. Isso eu já falei, né? Eu estava na fascinação, né? Agora a subjugação. Isso. Se deixarem, gente, eu dou uma volta assim, ó, eu vou lá longe e quando eu volto eu não sei mais onde eu estou. Então, a subjugação, ela é super complexa, mas ela atinge o físico, o espírito, e esse quase sempre, para não dizer, porque eu não gosto de criar regra, né? Então a gente fala quase sempre tem vínculos no passado. Né? É aquele obsessor que está procurando, na hora que ele encontra, ele vai lá e pega. A subjugação, o espírito, ele pega todo o seu sistema nervoso aqui, a ponto de te controlar fisicamente falando. Tem casos que Allan Kardec estuda de subjugação, que chega ao ponto do espírito fazer o obsediado andar na rua que nem um cachorro, né? E o que é pior, tendo consciência do absurdo que está fazendo. Só que ele não consegue dominar, né? E ele fala de um outro caso de um rapaz que, se desejar fazer isso, pediu uma mulher em casamento, porque ele não dominava. Então percebe que eles dominam todo o seu sistema nervoso, dominando a ação do seu corpo. Eu já falei para vocês isso na minha escola, né, de mediunidade, no primeiro ano, quando eu entrei mesmo na casa espírita, eu comecei aqui, nessa casa, mas depois, por falta de quórum, aqui foi encerrado na metade do ano, daí eu precisei ir lá para o Fraternidade do Marechal. E eu tinha um amigo que era só começar a aula, ele se jogava e ficava se debatendo no chão. Não era epilepsia. Ele ficava se debatendo no chão, porque o espírito dominava. E o espírito falava vários idiomas. Alguns idiomas que a gente nem chegou a descobrir o que era aquilo. Né? E por quê? Estava num processo de cobrança, né? Num processo de vingança. E era um caso de subjugação, ele dominava o obsediado. Tá? Então, é a paralisação da vontade. Você pode querer ir para lá, mas o espírito faz você para lá. Tá? Aqui, evidentemente, que a gente está falando, tentando explicar e tentando criar a imagem do que é para vocês compreenderem, mas é necessário. Como se fosse uma hipnose, como se ele hipnotizasse. Então, não é bem a hipnose. De força. Acho, com certeza. Sobre o centro de força. Né? Ele controla, ele domina. Existem alguns casos de obsessão. Eu lembro de um caso que foi assistido no trabalho, que você olhava para o obsediado, você não enxergava o espírito. Ele estava tão grudado, sabe assim, parecia um só. Né? Porque ele fica grudado no sistema nervoso do obsediado. E nesse ponto ali, ele domina.
E a simbiose, a parasitose, né, eles é tão intensa que você não pode separar. Se você separar, pode levar, inclusive, até o desencarne, né? Então, você tem que tratar. E eu sempre falo sobre isso, né? Essas relações de obsessão, elas não podem ser, né, partidas assim com violência, elas têm que ser desatadas. São nós que devem ser desatados com cuidado, né? Para que ninguém sofra, né, essa questão aí. Esse tipo de obsessão tem a ver com esses nascimentos, com as crianças que são órfãs, assim? Não só falou, às vezes, da cabeça do dado, mas às vezes é praticamente o corpo inteiro, só a cabeça. A gente não pode criar regra, né? Pode ser alguns casos. Mas eu acredito que pode. Eu não lembro de ter lido nada a respeito. Porque o que acontece? Às vezes o espírito não solta o corpo, né? E daí vem os dois juntos. Às vezes tem essa ligação mesmo, né? E acaba somatizando. Agora a gente não sabe da Pensei programação assim, deles. no caso desse estranho que não pode, mesmo do outro lado, já está desencarnado, não consegue se desligar e dentro do próximo. Então, aí você precisaria analisar caso a caso, eu acho, né? Mas eu acho que é possível, sim. Porque tem até o mito, né, de crianças brigando no ventre da mãe. Então, eu acho que pode acontecer isso, sim. Tem um caso interessante, que é um caso que eu ouvi. Uma mulher deu à luz a duas crianças, né? Um morto, né? Um, na verdade, morreu logo que nasceu e o outro sobreviveu. O único problema é que a criança que morreu logo que nasceu, ela era perfeitinha. Assim, perfeitinha, uma criança bonita. E o que sobreviveu era toda deformada, né? Era uma criança extremamente, assim, defeituosa. E ela sobreviveu. E o perfeitinho morreu. Daí a família foi procurar Chico Xavier. E foi aí que eu fiquei sabendo, que eu li num desses livros de casos do Chico, né? A família foi procurar Chico Xavier para tentar compreender por que aquilo aconteceu, né? E daí o Chico Xavier explicou para ela que esse que era deformado precisava nascer, mas não estava conseguindo fazê-lo vingar. Por quê? Ele provocava o aborto, um aborto espontâneo, ele não queria voltar de jeito nenhum. Então, o que foi preciso fazer? Um outro espírito se sacrificou. Esse espírito verdadeiramente agarrou ele, né? E segurou ele até o final. Quando nasceu, daí ele desencarnou, porque ele não precisava ficar, né? Quer dizer, ele veio só para segurar e trazer o outro para a vida. Depois ele voltou e o outro prosseguiu, né? Então, são coisas interessantes, né? Sim, tem muitos espíritos que não querem nascer. Tem muito espírito que não quer Que nascer. provoca o aborto. E nessa fase, se você tiver uma vontade forte de não nascer, você quebra. E daí ocorre o aborto. Tudo bem? Então, tudo no Espiritismo é caso a caso, né? A gente tem que analisar de forma mais geral, mas a gente tem que analisar cada caso. E no caso da subjugação, ela pode ser mais complexa a ponto de atingir, né? Ou só, como eu falei, o físico e deixar a consciência mais desperta, daí você está vendo que você está, né, não consegue se controlar. Ou ela pode também pegar o moral da gente, quer dizer, a consciência, daí você fica totalmente envolvido, aí eles ficam meio abobados, assim, não consegue, né? Alguns crimes assim hediondos, o pessoal às vezes fala que pode ter sido por subjugação. Eu acho que a maioria dos Que o crimes, criminoso cometeu aquilo porque tinha uma subjugação. a maioria dos crimes tem isso. Muitos
falam que não se lembra do que fizeram. Né? Tem esses casos aí. E às vezes Mas vejam, eu mesmo sou assim, quando é difícil tirar a minha calma, né? Mas quando tira, parece que você fica cego para as coisas, assim, parece que você só enxerga aquilo, né? E eu acho que a pessoa chegar ao ponto de praticar um crime, ela deve ficar tão cego para tudo, assim, aquilo deve ser, né? Que pode até causar esse lapso mesmo. Depois ela chega e fala, eu não sei o que eu fiz, né? Porque agiu no impulso. Mas todos os atos errados, né? Todos os crimes ali, alguns premeditados, tenho certeza que tem envolvimento espiritual. Né? Porque tem alguns espíritos que adoram ver isso acontecer. Então, daí ali a gente falou dos casos de obsessão simples, fascinação e subjugação, que são os 3 casos analisados por Allan Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo 23. E no capítulo 23 ele fala, não existe possessão como as pessoas entendem. Ele afirma isso lá, possessão não existe. Aqui na Revista Espírita, ele voltou atrás, né? Porque ele teve mais tempo para analisar, para pesquisar, né? Daí ele fala assim, olha, dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados, que é muito sutil, né, a diferença. Né? Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isso é, substituição, posto que parcial, lógico, né, porque se fosse total havia desencarne, mas há substituição de um espírito encarnado por um espírito errante. Ele estudou, ele analisou, ele viu esses casos, e por isso ele voltou atrás. Agora vocês veem nisso o preparo do Allan Kardec, que era um professor, um intelectual, né? Portanto, tinha todo, vamos dizer assim, poderia ter o seu orgulho, né? Mas simplesmente ele volta atrás e fala, não, eu errei, eu achei que era uma coisa e não era. Ó, a verdade é isso daqui, né? Humildade, é isso que a gente tem que ter sempre. Falou alguma coisa, viu depois estava errado, volta e fala, olha, eu falei aquilo, mas eu estava errado. O certo é isso aqui, né? E esses casos da Revista Espírita, que aliás a gente deveria ter, né, um curso só de Revista Espírita, porque a gente acha que sabe o Espiritismo estudando os livros da codificação. Mas vejam, aqui está uma atualização do livro dos médiuns, e quem só leu o livro dos médiuns não viu isso, percebe? Então a gente tem que estudar a Revista Espírita, porque é a continuidade. A gente já ouviu falar muito de que a doutrina espírita, ela vem num crescente. Ela não é algo fechado, que acabou. Passou aquilo, olha, é isso, acabou. Né? Ela é dinâmica, ela vem num crescente. E na própria vida do Kardec, ele percebeu isso. E, portanto, na Revista Espírita, ele tratou de muitos assuntos que não havia tratado na obra. Muitas vezes ele estava ainda meio em dúvida, ele já até sabia daquilo, mas ele resolveu deixar porque ele não tinha certeza. E ele não queria praticar uma leviandade. Então, ele deixou o estudo para tratar depois. E na Revista Espírita, daí ele aprofundou. Então, na Revista Espírita conta o caso dessa senhorita Júlia, né, que é um dos que ele conta. E a possessão, o que seria, então? É mais ou menos o que acontece naqueles casos de... agora vai sumir. Aquele filme Fragmentado lá, esqueci o nome daquele... Assistiram o filme Fragmentado? No mesma pessoa lá tinha 23 personalidades, né? Só que lá não era possessão. Lá as 23 personalidades eram a própria pessoa, né? Individuais, personalidades do passado dele, né? Que ainda estavam vivas na mente dele sem
serem harmonizadas. E daí ela pode tomar a frente. Esqueci o nome que é isso, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Que é essa dupla personalidade que as pessoas falam aí. De repente está aqui o José, de repente vem outra pessoa aqui, né? Muda de personalidade. A possessão acontece isso. A possessão, né, igual tinha lá a senhorita Júlia, de repente a senhorita Júlia some e aparece no exemplo um espírito de um homem lá, né, e começa a falar trejeitos, tudo que nem um homem. E Kardec estudou o assunto e percebeu que é um caso, né, da subjugação, porque esse espírito está ali grudado nela, tem um vínculo muito intenso com ela, ao ponto de conseguir colocar ela de banda aqui, coloca ela de lado e assume o corpo dela. Entende? Então, isso, o que acontece na prática? Então, eu sou o possesso aqui, né? Eu tenho meu espírito que está aqui, não necessariamente preso dentro do corpo, eu estou ao redor do meu corpo, preenchendo tudo isso aqui, né? Esse espírito obsessor, o que ele faz? Né? Ele provoca a minha emancipação, né? Quer dizer, o meu espírito se desloca do corpo e ele assume. Isso é uma possessão, ele está pegando meu corpo, né? E como se ele fosse um encarnado, percebe? E daí aqui eu coloquei, porque a revista Espírita trata desse assunto, possessão inocente e possessão maléfica. Por quê? Na possessão inocente, que eu acho que era o caso da senhorita Júlia, não lembro agora, ela tolerava isso. Ela permitia, então ela estava bem, para ela estava bom, não tinha problema. E a maléfica é quando essa situação é forçada, você queira ou não, você tem que sair, né? Agora, no caso da possessão inocente, eles falavam até que o espírito que vinha no lugar da moça era um espírito brincalhão, então eles se divertiam com ele. Então, eles queriam mesmo chegar uma hora, bom, por que ele não veio para a gente conversar, né? Percebe? Que é uma coisa diferente daquilo que é forçado, né? Por isso, essa diferenciação, né, da possessão inocente, que é aquela tolerada, da possessão maléfica, que é aquela mais forçada. Tudo bem, gente? Isso certamente é por vínculos passados, né? Vínculos. Isso tem vínculos. Porque a possessão é um caso piorado de subjugação, né? Tem vínculos passados. E normalmente nesses casos, igual nessa possessão inocente mesmo, né? Não são vínculos de ódio, são vínculos de afetividade, né? E como eu falei, pode ser torturado, mas está lá o sentimento, ligando os dois. Tá bom? Eu recortei isso do livro, né, A Obsessão e Suas Máscaras, da Marlene Nobre. Vocês sabem, fazia um estudo intenso sobre a obsessão, né? E aqui ela faz essa diferenciação interessante, que ela coloca a obsessão de efeitos inteligentes, né, e de efeitos físicos. O de efeitos físicos é mais fácil, né, porque é aquele que de fato você vê manifestações físicas ocorrendo, né? O poltergeist, né? Que é a cadeira se joga, o vidro quebra, né? A pessoa é lançada. Gente, existem casos reais de pessoas que são levantadas, está dormindo e de repente é levantada pelo pé, né? Mas não fiquem com medo, porque isso é casos extremos, né? Mas acontece, né? Isso tudo é efeito poltergeist, então é obsessão de efeito físico. O espírito está dominando aquele ambiente, né? E de efeito inteligente, né, retrata a simbiose em graus diversos, no entendimento da Marlene, né? E a parasitose ou vampirismo, que é muito próprio dos casos de obsessão. E o que quer dizer isso? O espírito se liga a você para sugar suas energias. Ele se liga a você para ter, né, a compensação do que ele não tem mais no mundo espiritual.
que seja a sensação física e, né, e tudo mais. No caso da simbiose, é a pura a ligação. Do mesmo jeito que a gente conversou na mediunidade, nós falamos de vibrações compensadas, né? O grande problema da obsessão é essa: você está doando, ele está tirando alguma coisa de você, só que está depositando alguma coisa também, trazendo para a nossa mente o transtorno. E na parasitose, ela coloca aqueles itens, né? Infecções fluídicas, fixação mental e patologias do corpo espiritual, que daí ela subdivide embaixo de novo, né? Os ovoides, deformações e zoantropia, licantropia, né? A licantropia é o lobo, né? A pessoa toma a forma do lobo. Isso aproxima muito a questão do folclore brasileiro do lobisomem. Mas, então, a licantropia é o lobo, né? E ou outro animal, que é a zootropia. E deformações espirituais. E tem pessoas que, por influência espiritual, começam a andar carne, começam a andar imitando mesmo bichos, assim, e tudo mais, a influência espiritual, né? E o vampirismo, né, com repercussões orgânicas, que casos de possessão, epilepsias, neuroses. Gente, é bem complexo você analisar as situações que uma pessoa passa, se elas são de origem anímica ou se elas são de origem espiritual, né, de origem, no caso, obsessiva. Porque muitas neuroses ou muitos problemas, aí eu não sou entendido muito nesse assunto, mas procuro me aprofundar, mas muita coisa já não entende. Mas muitas dessas coisas é perturbação que a gente traz mesmo, é nosso, né? Ou deformidades físicas são nossas, né? Mas muitos casos são obsessão, né? É por isso que a gente sempre indica no atendimento fraterno, né? A pessoa procure e continue com o seu médico, porque é importante você estar lá, mas faz uma assistência também, porque daí você tem os dois lados, você ajuda o físico e ajuda o espiritual, né? Procurando, né, esclarecer um pouco mais essa questão aqui, eu acho que eu tenho mais um aqui. Ó, exemplos para a gente poder entender melhor de infecções fluídicas, né? No Missionários da Luz, que é o primeiro caso, a gente tem um rapaz candidato ao desenvolvimento mediúnico, igual a gente, assim, um aluno, né? Que estava participando de uma aula no Centro Espírita, e André Luiz estava analisando o grupo, e percebeu que esse rapaz, né, em todo o trato genito-urinário, lá, enfim, o sistema reprodutivo dele, o sistema urinário, ele tinha o que eles chamam ali de bacilos psíquicos da tortura sexual, que, olhando como André Luiz olhava, eram bichinhos mesmo, né? Corpúsculos negros que circulavam em todo o trato urinário dele, né? Chegando ao ponto de aniquilar as células sexuais dele, né? Então, e por que isso acontecia? Porque ele era dado a frequentar bordéis, né? E o curioso disso é que quase sempre, naquela época, hoje em dia, eu não sei se ainda está assim, mas muitos médicos falavam para o rapaz que ele tinha que ter prática sexual para equilibrar o sistema nervoso, né? E no caso dele, então, ele passou a praticar aí em bordéis e ele conseguiu algumas companhias espirituais lá. E essas companhias espirituais, né, no dia a dia os atos que ele praticava, criaram esses bacilos psíquicos. E olha que coisa interessante, que isso é mais para a gente se aprofundar depois, mas é interessante a nossa reflexão. Esses bacilos psíquicos foram formados pela mente dele. Então, percebem, num rápido paralelo,
Do mesmo jeito que Deus cria a vida permanente, que é a nossa em evolução, a nossa mente cria a vida também, né? Dentro desse universo pessoal nosso aqui. Então, esses bacilos eram criados pela mente enfermiça dele. E os espíritos obsessores eram vampiros, porque eles se alimentavam desses bacilos, eles se alimentavam desses serizinhos que estavam, né, criados, circulando na organização perispiritual dele, né? E por quê? É energia, né? Curiosamente, vamos jantar de horário. Qual horário? Ah, tem lá, ó. Não, Nove não. 9 horas? Não, então não vou ficar falando muito, não. Vamos seguir aqui. É porque o prosseguimento desse caso aqui é uma história interessante que fala da prece, né? E, bom, o segundo caso, que é também do mesmo livro, do André Luiz, fala de uma senhora que, falando em termos práticos, gostava de comer, né? Então, toda a região do estômago dela, como está falando lá, né, ali próximo ao intestino e tal, ela tinha também essas criações mentais que ele chama de lesmas voracíssimas. Tá? Então, ele vivia tudo aqueles bichinhos percorrendo, né, o perispírito dela, né? E o corpo perispírito aqui, né, nessa região. E da mesma forma, muitos espíritos se alimentam disso. Tá? Então, percebem dois vícios diferentes, mas causando a mesma situação, a criação desses pequenos corpúsculos. E o outro pretendente a médium lá, ó, ele era dado ao abuso do álcool, né? E da mesma forma, ele criou em si, ó lá, pequenas figuras horripilantes ao longo da veia porta, que eu nem sei onde que é isso, mas enfim, mas tudo bem. Então percebem que nos três casos o vício gera essa criação mental, por isso que ele chama de infecção fluídica, né? E aqui atrás ele chama, olha lá, parasitose, porque é uma parasitose mesmo, né? São parasitas que a gente cria. Até agora tudo bem, gente? Tá dando para acompanhar, né? Tá, então aqui, só ver se não ficou nada aqui. Essa questão das formas ovoides, ele é interessante porque as formas ovoides, muitos espíritos, vocês sabem, ficam tão desequilibrados, tão perturbados, que eles perdem a forma perispiritual. Eles ficam assim numa forma ovoide. A forma ovoide é assim, ó, uma bola, mais ou menos desse tamanho, assim, meio sem forma, né? Em que você consegue perceber que tem vida lá dentro. Está intenso aquilo. Só que ela não tem manifestação nenhuma, né? Fica lá. E muitos espíritos, aqueles estrategistas, utilizam dessas formas ovoides porque eles vêm com elas assim e ligam em todo o sistema nervoso central da pessoa para ele sugar energia. Quando os obsessores querem que você adoeça, eles fazem isso, eles trazem essas formas ovoides, eles trazem espíritos perturbados para ficar no seu ambiente, que é para, né, o ambiente pesar, né, e você se sentir mal. E tudo isso vai fazendo o equilíbrio da gente cair, né? Tudo bem? No livro Libertação, é bem interessante porque conta bem essa questão da obsessão. Lá eles usam formas ovoides porque o obsessor lá, que era um dirigente de uma cidade espiritual, ele se utilizava de vários espíritos e criou uma estratégia mesmo. Ele premeditou tudo, porque a ideia dele era fazer ela adoecer, precisar de uma cirurgia, que na verdade ela não precisava, mas iam achar que ela precisava de cirurgia,
e no ato cirúrgico eles iam fazê-la desencarnar, através de um erro médico, né? Eles tinham a intenção de fazê-la desencarnar. E é curioso isso, porque o próprio espírito que ajudava o médico, que ia fazer a cirurgia, estava mancomunado com eles. Né? Então, a moça ia morrer na cirurgia. Só que daí a equipe espiritual se antecipou, né, e conseguiu assistir. Leiam o livro para vocês verem, é bem interessante. Uma outra dica também, eles pediram até a Glaucia que deu essa dica para a gente no ano passado, e eu assisti várias videoaulas do Alírio Cerqueira, que ele fala exatamente da influência, né, eu não lembro agora exatamente o nome, mas é das doenças espirituais no sistema neurológico. Então, são muitos episódios. Então, ele aborda a esquizofrenia, todos esses casos, ele é um psiquiatra, né? É da Federação Espírita do Mato Grosso. E ele relata, traz os casos do livro Missionário da Luz, né? E ele vai falando especificamente sobre as doenças. Então, ele fala da esquizofrenia, ele fala da bipolar, tudo, ele fala várias. Tudo, fala de várias, né? Todos os casos assim Eu vou procurar, de neuroses, entendeu? Uhum. E como é que isso, e aí ele vai tratando exatamente essa questão de tratar no plano físico, com a medicina e também com o plano espiritual, mas ele vai dando muitos exemplos, muito interessantes. É bem didático, assim, é bem legal, que são palestras dentro do centro, né? É palestra dentro do centro, e ele é psiquiatra, então ele vai trazendo todo... Depois, se você lembrar, coloca o nome no grupo. Eu vou pegar um deles e coloco no grupo, porque são vários, entendeu? Vários. Então, é bem interessante. Assim. Isso é importante. Alguém de casa quer fazer algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Do caso que você estava comentando, mas é permitido, assim, que eu me recordo de você dizer que tem algumas coisas que Deus não permite. E isso, toda essa estratégia para desencarnar uma pessoa, né? Porque se ela ia morrer na cirurgia, né? Fiquei com isso. Então, Deus, ele evidentemente não deseja que isso aconteça. Mas a gente até consegue enxergar isso, porque você poderia falar aí das guerras e de todo o mal que acontece no mundo, Deus permite, né? Então você percebe que Deus permite as ações dos homens, mas é da lei que toda ação traga uma consequência, né? E o que Deus faz? Ele coloca um contrapeso para toda essa ação mal, né? Deus coloca um auxílio no bem. O encarnado é que vai escolher na essência, porque se o encarnado se buscar ajuda no bem, ele consegue vencer. E é o caso do livro narra. A moça ficou bem no final. Entendi. Oi? Eu entendi. Ficou claro, assim. Tá? Então, Deus, ele permite as ações dos homens. Né, mas evidentemente que ele tolera, vamos dizer assim, né? Mas ele não aceita, né? E como eu falei, graças a Deus a gente não está órfão no mundo, a gente tem muitos amigos espirituais que nos ajudam no dia a dia, né? E a gente que vai escolher no final das contas. Mas a gente também está nossa responsabilidade da gente se cuidar, né? Exatamente. E de prestar atenção. Porque o próprio Jesus já deu a receita no Evangelho: vigiai e orai. Né? Vigiar vem até antes, porque o vigiar tome conta dos seus atos, e orar é peça ajuda do céu. Você tendo esses dois lados, você está protegido. Né? Você não vai cair. Vamos avançar. Bom, gente, então aqui é mais rápido, porque acho que o nosso horário já está indo. Apesar que não é 45, 45. Então já tem uns minutinhos a mais do que o normal. O obsessor e o obsediado, vamos falar rapidinho sobre isso, né? E o processo obsessivo.
Quem é o obsessor? E essa é uma questão que a gente tem que pensar, principalmente nós que somos candidatos a trabalhadores espíritas. Porque, como disse, às vezes você olha o caso que se apresenta na casa espírita e você vai logo falando para o encarnado, tadinho, é uma vítima. Às vezes ele não é a vítima, às vezes o encarnado é o culpado de tudo, né? E que hoje está nessa situação de vítima, né? Mas às vezes ele é o mais errado da história. Por isso você tem que ser, de fato, coração aberto para todo mundo. Não está ali para julgar, você está para receber e ajudar, né? Então, o obsessor, ele é um espírito inferior, porque bons espíritos não obsediam ninguém, né? O simples fato dele estar obsediando, não importa o motivo, o fato dele estar obsediando denota uma inferioridade, denota que ele ainda, né, tem essa fraqueza. É um sofredor, e a gente não pode esquecer isso. Por mais, e curioso, é isso que Jesus enxergava quando olhava todo mundo, né? É um sofredor, né? Por mais mal que ele esteja fazendo, ele sofre com aquilo. E às vezes no trabalho mediúnico, você vê o espírito se apresentando, o obsessor, né, e falando o que vai fazer, falando o que vai acontecer e tal. E daí você fala para ele, meu amigo, espera um pouco. Olha um pouco para você mesmo, né? E muitos deles, ao olhar para ele mesmo, ao pensar, né, deles mesmos, eles percebem que eles estão sofrendo, né? E com isso, às vezes, a gente consegue fazer muitos deles começarem a refletir em torno de mudanças, porque ficou tanto aquela ânsia de perseguir o outro, ele acabou esquecendo dele mesmo. Ele, às vezes, o obsessor sofre mais do que o obsediado nessa ação, né, de se vingar. Normalmente, então, é um sofredor, né? Ele hoje se apresenta como algoz, mas também é uma vítima. E às vezes eles falam assim, quase meio desesperado mesmo. Eles falam, vocês estão protegendo essa pessoa, mas você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Né? Tem um filme do Divaldo, né? Tem o filme de Divaldo. Tem um obsessor, né, dele que persegue ele lá, mesmo vendo que ele... Hoje está bom, né? Isso. Mas é porque ele olha o passado. Com aquela imagem do passado. Né? E no fundo, vocês percebem que o obsessor, ele é uma pessoa, é um espírito, né? Que, no fundo, ele é muito orgulhoso ainda. Ele não quer dar o braço a torcer. Às vezes ele está vendo que os dois estão sofrendo, mas eu vou me rebaixar, eu não. Né? É orgulho puro, a obsessão é puro orgulho. Né? Então ele fala, e todos eles chegam falando, eu estou fazendo justiça. Daí a gente fala para eles, mas isso não é justiça, isso é vingança. É diferente de justiça. A justiça quem faz é Deus, a gente não tem condição de fazer justiça. Né? Porque a gente não conhece a totalidade do caso. Né? Normalmente, aqui eu coloco, né, pode não ser estranho a nós, e realmente esses espíritos, como eu disse, a grande maioria deles tem vínculos afetivos com a gente. Alguma coisa aconteceu lá atrás que eles passaram a nos perseguir. E às vezes o que existe o sentimento torturado que leva, né, eles a nos perseguir. Ele pode agir por impulso ou premeditadamente, né? Premeditadamente. Tá certo, acho que tá. E como eu falei, o impulso é aquele que, de fato, aconteceu alguma coisa que ele ficou cego de ódio e ele não consegue ver outra coisa, né? Normalmente, esses, quando a gente vê no trabalho, eles estão agarrados na pessoa de verdade, né? E os que são premeditados são aqueles que são frios, calculistas. Esses não estão nem perto, ele está ali no canto, né? E então são dois tipos diferentes. E a gente tem que conhecer essa história de quem é o obsessor, que é para poder agir, né? Porque senão você não sabe que linha tomar de ação. Mas nem todos são conhecidos do passado, como eu disse. Muitos
se sentem atraídos pela gente hoje, pelo bem ou pelo mal. Às vezes precisando da nossa ajuda, às vezes porque tem ciúmes, inveja, como nós falamos. Os tipos de obsessores. Não é um rol taxativo, né? Fechado. Nós temos obsessores que não intencionam fazer o mal. Eles agem por paixão desequilibrante ou amor possessivo. Tem muitos que estão acompanhando porque realmente não conseguem se desgrudar. Eles estão ali porque eles só enxergam aquela pessoa na frente deles. Mas necessariamente ele não quer fazer mal para a pessoa, ele quer ficar junto, né? E esse caso, o segundo caso, aí é uma coisa que a gente vê bastante. Desejam assistir aos que amam. Exemplo, uma mãe desencarna, está no mundo espiritual, e de repente vê que o filho está passando por uma situação difícil aqui na Terra. Ela volta, fica na casa do filho tentando ajudar, mas ela não tem ainda a condição de ajudar, ela só atrapalha. Ela não quer fazer mal, mas ela está pesando tanto no ambiente mental dele como no ambiente do lar. E o desequilíbrio dela só faz atrapalhar. Então, a gente trata com super carinho. Eles mais falam, vocês têm que sair de lá. Não tem como você continuar. Se você quer ajudar, primeiro receba ajuda agora, se melhore, se prepare, depois você vai ajudar. Né? E daí a gente mostra às vezes que eles não estão ajudando. E muitos estão desorientados. Tem muitos que desencarnam, não sabem o que fazer. Né? E daí o primeiro que eles encontram que eles se sentem bem doados, eles ficam. E daí ninguém tirou mesmo, eles continuam. Né? Bom, eu costumo, muito desses espíritos recém-desencarnados aí, eu não sei se está certo falar isso que eu ia falar, que é melhor ele estar próximo de alguém aqui do que estar sofrendo lá no umbral. Né? Mas o problema é que nem todo mundo daqui tem condição de ajudá-los. Né? Se todos tivessem aptos a essa ajuda, o ideal seria, de fato, que eles permanecessem próximos da gente, que a gente conseguiria ajudar. Às vezes ele precisa tomar consciência que está desencarnado. Sim. Tem muitos que não têm essa consciência. Tem alguns que não têm consciência ainda. Acha que está vivo. Acha que está vivo. Né? E muitos sabem, mas não querem mudar. Né? Então, eles vão ficando junto, né? Vão ficando do lado. Como eu falo para vocês, e isso que é engraçado, né? A gente tem a nossa vida aqui, sei lá quanto tempo, cada um tem o seu tempo de vida física. Quando a gente desencarna, dependendo do quanto a gente era apegado à vida física, mais difícil é o mundo do lado de lá. Por quê? Quanto mais apegado à vida física, quando a gente desencarna, a gente vai ter essa visão aqui, do homem físico. Né? Agora, quando a gente vai se desapegando disso, vai se espiritualizando, quando você desencarna, você já tem uma consciência mais ampla. Você consegue entender melhor o lado de lá. Né? Porque senão você realmente quer ficar aqui, você se apega às coisas daqui. E aí acaba sendo obsessor. E temos os obsessores vinculados ao mal, né? Que são, como eu disse já 2 vezes, né? Os impulsivos, aqueles que agem por impulso, e os estrategistas, né, não pode, um ou outro pode ser vampirizadores também, né, porque todos eles tiram a energia da gente, todos eles têm que nos colocar para baixo, mental. E é por isso que a gente, quando sente que não está bem, tem que ir na casa espírita, tem que fazer uma assistência, né? Porque às vezes a gente está com companhias. O Chico Xavier dizia que tinha 8, imagina a gente. Se ele tem 8, imagina a gente. E quem é o obsediado? Né? O obsediado, o obsesso, né? Ele é aquele que sofre, é um importunado, sofre agora, estou falando.
o atormentado, o perseguido. E daí eu coloco ali algo que é uma verdade. Somos todos nós, né? Em algum momento já fomos, somos agora, porque pode ser que a gente seja, né? Ou seremos ainda no futuro, a gente não pode dizer, né? Detalhe, a gente nem sabe, então, se a gente pode ser obsediado e pode ser obsessor ainda. Sabe, é complicado, né? Mas por isso que a gente tem que procurar se equilibrar logo, né? E daí aquela situação que eu falei lá em cima, né? É vítima ou algoz? A gente não tem condição de dizer. Olhando ali o caso, não tem como dizer, porque aquilo às vezes vai dar um novo. Né? Muito no passado é que um começou, o outro não quer dar o braço a torcer, aí vai trocando, um encarnado, outro encarnado. De quando em quando aparecem os dois encarnados no mundo, e daí são aqueles que, mesmo sendo irmão, acabam um matando o outro, sabe? Essas questões bem conflituosas, né? Mas sempre é alguém que precisa de ajuda, e é isso que importa para a gente, né? Não importa o que fez, porque eu não sou juiz, né? Não importa nada, eu estou aqui para ajudar, tá? E o detalhe interessante, a gente tem que ter consciência que talvez eu tenha a oportunidade de fazer hoje o que certamente alguém já fez por mim. Porque com toda certeza eu já compareci numa reuniãozinha aí, alguém já me ajudou me orientando, né? Então hoje simplesmente eu estou fazendo a mesma coisa. Os tipos de obsediado, que são aqueles que nós vimos, né? O simples, assassinato, subjugado e possesso, tem esses dois tipos. A gente tem obsediado que se compraz com a violência, com a influência, né? Ele sente a influência, mas tá bom, né? E a gente tem aquele que sofre, que tenta se livrar dessa influência, né? Que sofre com a influência. Daí tem o que sofre, mas se submete, porque ainda não tem força moral para lutar. E tem aquele que luta. Esse é o que está no caminho da cura. O que luta contra a influência, o que luta contra a obsessão. É esse que está no caminho da cura. Porque os demais ainda estão muito envolvidos. E como eu disse, às vezes o dirigente espiritual do trabalho, qual está o horário, Paulo? 11h25. 25? Eu já estou terminando. Às vezes o orientador espiritual do trabalho consegue encaminhar o espírito e fica todo, né? Fala, olha, trabalho excelente que fizemos, né? Conseguimos resolver esse caso hoje. Às vezes o caso está sendo tratado já, sei lá quantas existências, naquele momento, é o momento de você fazer o básico, não atrapalhar, né? Conduzir que a coisa vai dar certo, né? E olha a responsabilidade nossa, porque eles trazem uma confiança que a gente vai ajudar. Mas todos os casos já foram ajudados antes no mundo espiritual. Quando vem para a gente, é porque o plano espiritual já está assistindo. O plano espiritual já está conduzindo o caso, né? Gentil, existe, tem como nós que somos encarnados ser obsessores também, né? A gente pode estar no lugar de obsessor de algum outro encarnado ou de um espírito assim. Então, foi boa sua lembrança, que eu acho que não consta, no material não vai constar, mas de fato, a obsessão não existe só do espírito desencarnado para o encarnado, né? Às vezes, e eu já vi isso acontecer também, você vai conversar com o espírito e fala, mas por que você está conversando comigo? Ele não me dá sossego e você está falando para mim, né? E então acontece isso, de muito encarnado fica obsediando os desencarnados. E também tem os casos de encarnado para encarnado, né? E influencia e às vezes atrapalha bastante, né? No livro do André Luiz, o Estudando a Mediunidade, tem um caso assim, do homem, né, que está sendo o espírito desencarnado, que está sendo assistido num posto de socorro no umbral,
né, porque ele ainda não tem uma condição melhor. Então, ele está no posto-socorro. Para vocês terem uma ideia, os assistidos lá, o André Luiz define eles como psicopatas, né? O nível dos assistidos desse posto-socorro, né? Assim, é bem pesado mesmo. E esse espírito estava lá, sendo assistido nessa casa. E uma moça encarnada, que estava recebendo assistência na casa espírita que o André Luiz estava indo assistir às sessões lá para aprender, quando dormia, ela corria para o mundo espiritual atrás dele, falando para ele, não me deixe, volta para casa. Percebem? Ela queria a obsessão, ela estava obsediando, na verdade. Ela queria a presença dele no mundo. E acontece muito isso, né? Do encarnado buscar o desencarnado. Então, foi bem lembrado, ocorre nesses casos todos, sim. É comum pessoas que perdem ente querido e ficam, né? Não se conformam com a perda, ficam conectados com aquele espírito. E aí é interessante isso, porque às vezes, de fato, a família não esquece o desencarnado e não dá sossego para ele. Isso atrapalha, né? Daí a equipe espiritual, quando isso acontece com muita intensidade, o que eles fazem? Né? Eles vêm no mundo e semeia problemas na vida da família, que é para eles terem que se preocupar com o problema e esquecer o desencarnado. E é por isso que algumas pessoas falam, meu Deus, parece que tudo de mal acontece comigo agora. A pessoa desencarnou e olha essas coisas que estão acontecendo, não é? E, na verdade, aquilo lá é para ela esquecer a pessoa que foi. Se desvincular um pouco. Para desvincular. Né? Então, eles criam alguma situação que é para você desvincular e deixar o coitado em paz, que é para ele poder ter. Porque o que acontece? Nós somos o pensamento. A partir do momento que você está lá, né, deitadinho no hospital, lá, que o André Luiz fala, tomando a sopinha e tudo mais lá, né, você ouviu a família chamando. Se você pensar intensamente nela, você se transporta. Quando você vê, você está no meio da família. É por isso que os espíritos vão e vêm assim, ó. Você pensou neles, eles já estão aqui do seu lado. Ele pode estar do seu lado. Né? Por isso, o cuidado que tem que se ter, né? Da gente não ficar chamando, chorando, perturbando ele. E a gente sabe que muitos desses que desencarnam são famosos, o plano espiritual leva para ambientes isolados, porque senão eles se enlouquecem, eles não têm condição de equilíbrio. O mundo inteiro, né? Exemplo, o Elvis, o Michael, esses outros. Nossa, tinha gente que se matava por causa deles, né? Então, imagina a cabeça do coitado, né? Então, eles criam essas condições aí para poder, né, ter maior equilíbrio. E o processo obsessivo é o como acontece, né? Então, normalmente, ele não se instala de imediato nessa vida aqui, né? Vamos supor nós aqui. Ele é gradual, ele começa e daí ele vai ganhando intensidade, né? E primeiro eu vou falar, depois eu tenho uns detalhes. A obsessão, ela pode iniciar, inclusive antes da gente reencarnar, né? A causa, eu estou falando, né? Ou aqui encarnado. O grande problema que é o que dá o link, né, do processo obsessivo é a culpa. Porque o espírito só consegue me encontrar o que está cobrando, porque a gente, em alguns casos, a gente é escondido no corpo físico, né? A literatura espírita fala que muitos nazistas, né, eles eram escondidos aqui no mundo para tentar avançar um pouco espiritualmente falando. Só que a gente sabe que até hoje tem um grupo muito grande de espíritos obsessores na Alemanha dessa situação que procuram no mundo. Quando eles encontram, vêm com todo mundo em cima, né? E qual que é o problema? A gente vibra a culpa, né? E
daí eu costumo dar esse exemplo, né? Imagina se alguém bate na sua porta, é um oficial de justiça falando, olha, tem aqui uma cobrança, você deve 100 mil reais. Você pega e fala, imagina, não devo nada, bate a porta e manda ele embora, né? Agora, se você deve mesmo, você vai lá, assina um papelzinho, pega, porque sabe que deve, você aceita, né? A obsessão é a mesma coisa. O espírito chega do meu lado aqui e fala, você me matou, você é culpado. Eu falo, quem é você? Eu nem sei quem é você, sai daqui. Você não tem vínculo com ele. Agora, se ele chega e fala, você me matou, mesmo inconscientemente, se eu de fato matei e eu tenho culpa por isso, eu vibro essa culpa. Daí, ó, o elo se fecha. Daí ele consegue me pegar, percebe? Então, o processo obsessivo é sempre assim, um vibra cobrando e um vibra aceitando a cobrança, porque se você não aceitar a cobrança, não fecha. E é exatamente por isso que, normalmente, a obsessão pega nos momentos de nossa fragilidade, porque quando a gente está bem, ele cobra, a gente não está bem aí. Né? Você está bem, sua atenção não está voltada para aquilo, você continua numa boa. Em alguns casos, você está num ambiente protegido. Por exemplo, às vezes você reencarna numa família, os obsessores já estão ali vigiando, querendo te pegar, mas o ambiente paterno, né, enfim, o ambiente da família protege você. Tem casos assim na literatura espírita. E daí, quando você sai do ambiente, né, familiar, constrói a própria casa, né, enfim, uma outra situação, aquela área de mudança e tal, daí eles conseguem te pegar. Porque você mudou o ambiente de vibração, né, e daí eles conseguem te pegar. Mas percebam que se a gente não aceitar, não tem obsessão. Porque depende, a obsessão é um processo de sujeição. Um está, né, ali cobrando e você aceita, você se sujeita aqui, né, tá? Então é sempre baseado na culpa. E aí cria a sintonia, que é uma ação hipnótica, como eu estava falando aqui, né? Você acaba aceitando a sugestão, né, do espírito e se submetendo à ação e vontade dele. E a partir de então, daí o espírito age de forma persistente, que nós falamos lá no começo, né? E um detalhe que a gente não falou até agora, né? Principalmente no sono, porque é no sono que ele consegue encontrar a gente cara a cara. Então, por isso que normalmente o obsediado tem um sono conturbado, não consegue dormir direito, tem medo de dormir, porque sabe que se dormir vai encontrar o cobrador, né? Então ele não quer dormir. Tem muitas pessoas que durante o sono ficam escondidas no corpo. O corpo está dormindo, uma pessoa está lá dentro, ela não sai, porque medo de... E aquela situação que eu acho que eu já falei para vocês, né? Que aquelas pessoas que acordam no pulo, assim, né? Que não acorda, nem sabe o que está acontecendo, mas acordou num pulo, assim. Já perceberam que aquilo dá a impressão que, assim, você... Eu acho que é assim, você deve ir correndo como espírito e viu o corpo lá, você pula de longe e mergulha, né? E na hora você mergulha, cai dentro Jogar a do corpo. piscina. Porque você acorda assim mesmo, né? Você está fugindo, gente. Não é? Por quê? Você está fugindo. O espírito voltou com tudo, que até balançou o corpo, né? Mas pode não ser isso também, tá? Não vão pensar. Então, você tá, porque às vezes o espírito, de fato, alguma coisa faz com que ele volte uma vez, né? Daí ele acorda meio abobalhado, né? A ideoplastia, as torturas mentais, ideias fixas, isso é muito próprio do processo obsessivo. A ideoplastia é aquela coisa, a pessoa começa a enxergar coisas mesmo assim, sabe? Os pensamentos enfermiços, eles vão se materializando na visão dela, né? E vai criando um ambiente pesado, né? Confusão mental, ideia fixa. Normalmente é aquela pessoa que não
não consegue ficar patinando no assunto, sabe? Ela não consegue sair. Né? E aquela questão que eu já falei para vocês, né? Que isso também é um processo obsessivo, formas ovoides, parasitose e simbiose energética. Que normalmente o obsediado, ele normalmente é uma pessoa fisicamente enfraquecida. Se não está doente, vai ficar, porque essa simbiose causa doença física. Né? Tudo bem, gente? E normalmente, aqui eu acho que a gente encerra o... normalmente, a obsessão tem alguns sinais, como alteração muito rápida de humor, muito frequente. Que a pessoa está bem, depois já está mal, está brincando, depois já está chorando, depois volta a brincar de novo, sabe, assim, muito... Isso é indício de uma obsessão, além de outros sinais, né? Mas que a gente ainda vai ter aulas para tratar sobre isso. Tudo bem por hoje? Alguma dúvida? O horário? Então tá. Voltamos. Vamos para o encerramento agora? Vibrações, né? Vibrações, depois a prece. Então, agora mais abastecidos, depois de todos os ensinamentos da noite de hoje, lembrando a lei de justiça, amor e caridade, que foi falado hoje no Evangelho. Vibremos, então, esse sentimento da verdadeira caridade, que vos expresse gentileza diante da agressividade, paciência para com o desequilíbrio, fé viva perante as chamadas desilusões do caminho, otimismo à frente das provas, bênção para todos aqueles que amaldiçoam, auxílio para com os mais jovens, na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carregam. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos, na madureza avançada do corpo, em marcha perante a renovação. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Dos que usufruem saúde corpórea diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade. Dos mais fortes sustentando os fracos e indecisos. Dos que entesouram esperança em socorro dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida. Dos que podem distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo aos que viram encarcerados em abatimento e penúria. Dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais na sustentação dos que choram de angústia. De todos que podem auxiliar, desse ou daquele modo para construir um mundo melhor. Tão somente com a caridade e luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Que assim seja. Agradeço, Pai, por mais essa possibilidade de estarmos juntos, pela possibilidade de retomarmos o encontro presencial. Agradecemos também ao Espiritismo, a bênção que é nas nossas vidas e o consolo que nos traz diariamente, que essa semana possa ser uma semana cheia de luz e que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que nos foi passado hoje. Obrigada pela oportunidade. Que assim seja. Assim seja. Bom, a escala, vamos fazer no grupo, porque tem muita gente que não veio hoje, vai ver semana que vem, né? Daí lá a gente já... Então, durante a semana... A Nedi conseguiu entrar aí depois. Eu entrei. Então, Durante a semana a gente faz a escala.
Isso, durante a semana a gente faz. Edi, pode me pôr no evangélico, acho que agora é minha vez. Até o evangelho. A gente só pegar. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Até a próxima semana. Boa noite. Então, lá Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tá bom. Não.